Hoje é dia 2 de novembro, comemoração de todos os fiéis defuntos. Seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha. Deixe o seu like. Se ainda você não se inscreveu, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo com mais irmãos e irmãs, tá bom? Vamos para mais um Café com Jesus. O texto de hoje é Lucas capítulo 12, do versículo 35 ao 40. Disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrardes. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Opa! Então, na verdade, não se está celebrando o Dia dos Mortos, mas o dia em que a igreja faz memória de todos os fiéis defuntos. É isso mesmo. Que são aqueles que experimentaram a finitude dessa vida, mas por Cristo, com Cristo e em Cristo, estão vivos em Deus para sempre. Estão vivos em Deus e para Deus. Que bonito, né? Mas diante desta questão que Jesus coloca aqui, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Temos algumas questões aqui, muito importante. Você crê na vida eterna? Você espera a vida eterna? Você pertence de fato a Jesus? O seu comportamento e a sua atitude, o seu estilo de vida, revelam para você e também para Deus que você pertence a Deus, que você tem fé e esperança na vida eterna? Olha, são questões para a gente refletir hoje, nesse dia que comemoramos todos os fiéis defuntos. Sabemos que em Jesus morto e ressuscitado, brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. Você crê na ressurreição? Veja bem, diz a liturgia de hoje que aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Para os que creem em Deus, para os que creem em Jesus Cristo, a vida não é tirada. Para os que creem na ressurreição, a vida não é tirada, mas é transformada. Olha que interessante. É transformada. E se a gente olha, para a tradição, a gente vai vendo a fé dos santos, como que eles também professavam isso com convicção. São Cipriano, por exemplo, ele falava: a morte humana não é um fim de tudo, mas uma passagem, uma transferência para a eternidade. E para chegar a esta nova condição, será preciso uma vida em unidade com Deus e também com as pessoas. Por isso que é importante
vivermos na unidade, na comunhão, na partilha, na fraternidade. Por isso que é importante, inclusive, a oração pelos mortos. Pode ver que em toda a liturgia a igreja reza pelos defuntos, os fiéis defuntos. A oração pelos mortos é muito importante em vista da vida eterna. Até Santo Agostinho fala, o Senhor Jesus também passou pela morte para dar a todas as pessoas, o quê? Dar a verdadeira vida. Então, é muito bom saber, é bom ter essa convicção de que a morte está presente no ser humano. Do momento em que uma pessoa inicia a existir neste mundo, ela está destinada à morte. Diante desta realidade natural que é a morte, Santo Agostinho afirmou a importância de percorrer uma estrada mais longa, aquela dada pelo Senhor, da sua vida imortal, a vida eterna. Então é muito importante nós hoje, na comemoração de todos os fiéis defuntos, refletir sobre essa questão da morte. Não ver a morte como um fim, mas uma passagem para a eternidade. A pessoa humana morre, cada um de nós morremos diariamente no desejo e em ato, por causa das limitações das coisas, para assim viver com Jesus Cristo. Isso mesmo, esta morte diária. E já a partir do momento que nós nascemos, hein? A partir do momento que nós nascemos. Por isso que é importante crer em Jesus. Porque a morte de Jesus é a vida de toda a humanidade. A morte de Jesus é a morte redentora. A morte do Senhor Jesus é vitória, é sacramento, é solenidade anual do mundo. Já fala a tradição da nossa igreja, Santo Ambrósio. Então, o dia de finados não é o dia de tristeza, tá? Mas de fé, de esperança e de caridade. Pela vida de muitas pessoas que partiram desta vida e elas se encontram com Deus pelo bem realizado neste mundo. Será um dia hoje o dia de finado, é um dia de agradecimento a Deus pelo dom da vida dos seus entes queridos, dos nossos entes queridos que se foram. O meu pai já foi, já está na glória eterna, minha avó, tantos parentes meus e seus também, se encontra na glória eterna, pelo dom de suas vidas e de oração em vista de seu descanso eterno. Então hoje nós rezamos, em todas as missas, a gente reza por todos os defuntos, os fiéis defuntos. A vida presente passa de modo que é preciso realizar obras de caridade e de amor, para assim a pessoa se apresentar bem, para que assim nós possamos nos apresentar bem diante de Deus, que é uno e trino, em vista da ressurreição, em vista da vida eterna, em vista da glória eterna. Olha que interessante isso. Então, nesse dia 2 de novembro, dia de finados, nós temos a oportunidade de agradecer a Deus pela vida dos nossos entes queridos que estão na glória eterna. É o dia de fazer a visita ao cemitério,
rezar pelas pessoas que marcaram a existência familiar, comunitária, social e na unidade com o Senhor e com a igreja. A morte faz parte da natureza humana. A morte das coisas e dos seres humanos é a certeza de que todas as pessoas passarão com o seu orgulho, vaidades, prepotência, arrogância, dinheiro, riqueza. Tudo passa, tudo passará. Então, que nós possamos refletir sobre essa questão e que possamos, nesse dia de hoje, nos colocar diante também da presença de Deus e pedir ao Senhor, né, que o Senhor possa estar lembrando do vosso povo, lembrando de todos nós, para que Ele, sob a ação do Espírito Santo, nos renova no mais íntimo dos nossos corações a esperança e a alegria pascal de sempre anunciar o Cristo ressuscitado, vencedor da morte, da dor e de todas as trevas. Colocamos na mão de Jesus esse dia de hoje. Por isso eu peço nesse momento a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que desça sobre você e toda a sua família força, coragem, ânimo, alegria, corações ardentes e pés a caminho.